Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gilberto Gonçalves, que é médico cirurgião vascular. Gilberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor Marcelo, muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui presente junto contigo novamente. Gilberto, a gente tem feito cada vez mais diagnóstico de trombose venosa, e em especial em jovens. Isso tem se tornado um problema de saúde pública. Conta pra gente o que é trombose venosa e por que a gente precisa ter atenção especial na saúde pública. Olha, a trombose venosa ela é um problema de saúde pública porque ela é a terceira causa de óbito das doenças cardiovasculares. Primeiro vem a parte cardíaca, depois os AVCs e depois as embolias pulmonares. A trombose venosa em si, ela não é uma coisa grave, a ponto de deixar todo mundo preocupado. Porque, para falar a verdade, trombo é um coágulo. A diferença é que coágulo ele está no sistema fora do vaso, fora da circulação, forma um coágulo sangue. Mas quando ele coagula dentro do vaso, a gente dá o nome de trombo. E o trombo ele é necessário para estancar a hemorragia. Quando a gente corta um dedo, quando a gente tem uma hemorragia nasal, uma epistaxe, quando a mulher tem ciclos menstruais, essa hemorragia só para porque é formado um trombo que estanca essas hemorragias e mantém a gente vivo. Então, faz parte da nossa fisiologia a formação de trombos, né? Então, a trombose em si, então, não é uma doença, ela é um fenômeno natural que existe para manter a gente vivo. Agora, ela se torna um transtorno quando essa trombose acontece de forma inadvertida num lugar que não precisava acontecer. É bem isso. Gilberto, quais são os principais sinais e sintomas que podem indicar a presença de uma trombose venosa? O principal é a trombose venosa, algumas vezes elas passam assintomáticas. Tem estudos antigos mostrando que até na internação 40% das tromboses venosas não causam sintoma nenhum. Mas no dia a dia, a trombose acompanha a dor, é uma dor que é contínua, ela não vem e passa, é uma dor que fica persistente na perna. Ela é acompanhada de edema e aumento do volume da perna em relação à outra. Então, geralmente, ela é unilateral. É muito raro a pessoa ter trombose bilateral. Então, um edema que acontece em uma das pernas, acompanhado de dor, e o aumento do volume da perna, isso já causa preocupação e não pode ficar demorando muito. Tem que procurar um médico. Gilberto, o diagnóstico da trombose venosa, ele pode ser feito apenas com exame clínico ou a gente necessariamente precisa de algum exame complementar? Isso. Por causa dos sintomas, às vezes, serem pequenos, às vezes uma dor pequena, um inchaço localizado, é muito difícil de um médico no exame físico fazer o diagnóstico correto ali. Ele pode apresentar suspeita, mas é necessário fazer um exame complementar para ter certeza que tem uma trombose venosa. E o exame complementar mais indicado é o ultrassom com Doppler ou existem outros exames necessários? O exame mais simples de fazer e que é inofensivo porque ele não é invasivo é o ecodoppler, que é um ultrassom com Doppler. Existe algum outro exame, Gilberto, que a gente precisa fazer? Existem exames mais complexos. A gente pode usar da angiotomografia, de uma angiorressonância. Antigamente a gente fazia uma flebografia, né? Mas esses exames a gente deixa para quando, porventura, a gente precisa investigar em outros sítios que não aquele da trombose venosa profunda das pernas, né? É necessário fazer algum exame de sangue para investigar a trombose venosa? Não é necessário. Existe um exame de sangue que é o dedímero, e o dedímero ele mostra a presença de um coágulo que foi fracionado. São segmentos do trombo que foram seccionados e ficam circulando. Mas o dedímero ele é inespecífico. Pessoas com inflamações crônicas, com doenças neoplásicas, ou com reumatismo, ou até mesmo na COVID, por exemplo,
o dedímero aumentava e a pessoa não tinha nenhum trombo localizado. Então, ele é inespecífico. Agora, ele serve muito bem quando eu tenho um caso onde eu tenho pouquíssimos sintomas, né? Existe até um score de Wells, que é um score que a gente usa, a vascular usa, para a gente quantificar o risco que aquela pessoa tem de ter trombose ou não. Então, quando esse score de Wells é baixinho e a quantidade de sintomas que a pessoa tem são pequenas, então o risco de ter TVP, da trombose é pequeno naquele caso, a gente pode, em vez de fazer ultrassom, que é um método mais caro, fazer uma dosagem do dímero D. Se ele vier negativo, aí eu tenho certeza que aquela pessoa não precisa fazer o ecodoppler, porque não configura o diagnóstico, não precisa se preocupar. Mas o dedímero elevado, ele não garante que a pessoa está com trombose venosa profunda e ele nem serve para acompanhamento, porque um dedímero elevado, ele pode ficar elevado meses. E aí não serve muito bem nem para acompanhamento e nem para diagnóstico. Mas ele serve para eu afastar a necessidade de exames complementares naqueles casos mais leves, casos mais duvidosos. Então eu vou lá, faço o exame do dedímero, deu negativo, beleza, eu já fico mais tranquilo. Existe diferença entre trombose de veias superficiais e trombose de veias mais profundas? Existe porque a localização, a doença, que nem eu falei assim, eu sofro de trombose, mas não é bem assim. Porque a localização do trombo é que vai fazer a diferença. Se eu tenho um trombo dentro de uma veia superficial, ela vai dar um sintoma localizado e ela raramente progride, né? Então ela vai dar dor, edema, uma flebite. É o que acontece, por exemplo, quando a gente pega um soro e aquele soro acaba perdendo, aquela veia perde. Se a gente passar um ultrassom na pessoa que perdeu aquela veia do soro, vai ver que aquela veia está com coágulo dentro. E nem por isso é grave. Então, o sistema venoso superficial, que são as veias mais do subcutâneo, cursam com uma evolução mais benigna. Agora, quando o coágulo atinge as veias do sistema venoso profundo das pernas, aí sim. Mas a ideia, vê só, é que sistema venoso profundo é a localização que a veia se encontra. E não é porque ele é profundo, porque ele é grave. É profundo porque as veias são profundas só, para diferenciar das veias superficiais. Por que sistema venoso profundo é pior? Porque as veias são de maior calibre, os trombos ali são maiores, e ali, numa fase aguda, por exemplo, na trombose venosa de uma veia femoral comum, ou de uma veia ilíaca externa, que são veias enormes e veias bem proximais aqui, junto da virilha aqui. Essas veias formam coágulos grandes, e esses coágulos, se não tratados, 50% deles podem migrar e acabar parando no pulmão. Gilberto, quais são os fatores de risco que levam o médico a suspeitar que um paciente tem trombose venosa? O primeiro deles é o período de inatividade. A trombose venosa acontece a gente tem uma tríade de fenômenos que podem favorecer a trombose. Um deles é a estase. Então, quando o sangue circula menos, fica mais parado, ele pode coagular. Então, em pessoas que fazem grandes cirurgias, pessoas que colocam um gesso para imobilizar a cirurgia ortopédica, pessoas que fazem uma viagem longa de avião, ficam muito tempo sentadas. Então, só pelo fato de ficar parado, o sangue pode coagular. O segundo ponto são aquelas pessoas que têm uma lesão da veia. Então, por exemplo, pessoas que fumam, tabagismo provoca lesão de endotélio, facilita ter trombose, né? Pessoas que tiveram um acidente de carro ou um traumatismo leve que seja, até jogando futebol. Se eu tiver uma lesão naquela veia, aquele endotélio vai partir e vai formar um coágulo lá dentro. E pessoas que têm a hipercoagulabilidade. Então, como é que funciona isso? Sim, vou dar um exemplo. O cigarro é um deles. As plaquetas ficam mais fáceis de se agregar. Pessoas que tomam hormônios, seja para terapia de reposição hormonal, seja com anticoncepcional, né? Pessoas que estão fazendo tratamento oncológico,
são pessoas que têm um sangue com hipercoagulabilidade. A formação de trombo nesses casos é maior. E aí vem vida sedentária, é um risco. Pessoas com idade avançada é outro risco. Obesidade. Então, se a gente for ver mais ou menos montando o perfil, a gente começa a ficar com o pé atrás quando a gente observa um paciente que vem para a gente com dor na perna. O diagnóstico precoce é importante para o tratamento e para a prevenção das complicações? É fundamental, porque o coágulo ou o trombo, ele tem uma superfície muito aderente. Então, um trombo que nasce pequenininho, ele se torna coagulável, o sangue que está ali em volta. E aquele trombo vai aumentando de tamanho e vai pegando todo o formato da veia e vai se estendendo, acompanhando todo o trajeto da veia. Se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente entra com o medicamento, não que esse medicamento, os anticoagulantes, vão fazer esse trombo dissolver, não é a função dos anticoagulantes fazerem isso, mas é interromper o processo de coagulação e aí o trombo continuar pequeno, porque se ele continuar crescendo, ele pode atingir veias maiores e aí sim se tornar um problema mais sério. Gilberto, quais são os sinais de alerta que a população deve ficar atenta em relação à trombose venosa? Dor e edema súbito na perna. É uma queixa bem frequente e bem notada nos casos de trombose venosa profunda. Geralmente não é aquela dor que a pessoa tem no final do dia ou aquele inchaço que vem no final do dia, mas é uma dor que geralmente vem de forma súbita, o início muito rápido, o edema que surge também ele é progressivo, a perna fica muito pesada e geralmente, como é unilateral, chama bastante atenção. Então, nesses casos, tem que procurar atendimento médico, seja no posto de saúde, seja no pronto-socorro. E não há necessidade de ser um vascular, porque a gente tem médicos muito bons que já vão começar com o tratamento. Até durante muito tempo, antes quando não tinha ultrassom, a gente começava o tratamento mesmo sem ter feito o exame. Então precisa, quando o caso é muito florido, muito fácil de fazer o diagnóstico clínico, a gente começa com o tratamento antes de fazer o exame, inclusive. Então não é obrigatório você fazer o exame, o ultrassom, esperar confirmar para fazer o exame, porque às vezes a pessoa não vai conseguir fazer o exame logo. Então, o médico, ao avaliando ali, vendo os fatores de risco, vendo os sinais e sintomas, ele já pode começar o tratamento precocemente. De imediato. Gilberto, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria te agradecer novamente por ter aceito o convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a trombose venosa. Olha, eu acompanho muito sobre trombose venosa. E uma coisa que chama muito a atenção é como que a nossa sociedade vive hoje. A gente anda cada vez menos, a gente tem uma vida cada vez mais sedentária, nossos músculos são pouco usados e há essa necessidade. Manter uma atividade física regular, manter os músculos em atividade, porque a estase venosa é a grande causa da trombose venosa. Agora, não se preocupem com diagnósticos pequenos de trombose de veias superficiais ou casos que mostrem que a pessoa teve um trombo muito antigo, porque nessas ocasiões a coisa é mais simples. Agora, no caso de trombose venosa recente e de grandes proporções que pega o membro todo, aí sim, exige da gente um pouco de atenção, não que precise ficar internado, mas exige o cuidado para não virar uma complicação mais séria que é a embolia pulmonar. Gilberto, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Gilberto, muito obrigado. Muito obrigado.